Prezados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso programa sobre o atendimento fraterno nas nossas casas, nos templos, no lar e o seu desdobramento, a importância que tem essa movimentação de cada um de nós, sejamos como pacientes ou como atendentes nas nossas casas, a esse momento de decisão de nos tratarmos. Estamos aqui, nesse horário, dando continuidade a essa busca de conhecimento com o nosso irmão Ronaldo, que dará então início à nossa conversa. Fique à vontade, Ronaldo. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, em nome do MAP, levando a cada um de vocês a mensagem do atendimento fraterno, que hoje é um tema fundamental, é um trabalho importantíssimo que as casas espíritas estão realizando. E, logicamente, a cada atendimento que nós fazemos, nós também estamos aprendendo, porque temos a plena consciência e a certeza de que o atendente fraterno perfeito é Jesus. O único. Não é? Nós ainda estamos seguindo, mesmo muito distante, os seus passos, mas já temos a certeza do amparo que ele nos envia através dos nossos irmãos da espiritualidade. Paulo. Verdade. E isso nos dá segurança para o enfrentamento das nossas dificuldades. No programa anterior falamos sobre o medo das criaturas que abrange e atinge tanta gente e a todos nós. Medo como síndromes já acentuadas de pânico, medo com relação a essa pandemia que todos estamos enfrentando e que vamos rever hoje com umas colocações também importantes vindas aí do nosso roteiro. Tem aqui a pergunta feita a Divaldo, que diz o seguinte: no atendimento fraterno, temos observado um medo acentuado nas criaturas humanas. Medo de doença, medo da morte, medo do feitiço, medo de assumir compromissos mediúnicos em clima de respeitabilidade. Fale-nos um pouco sobre isso. Aí o Divaldo responde, o nosso irmão Paulo em seguida vai fazer o seu comentário. A desinformação é inimiga do progresso. A desinformação é pior do que a ignorância total, porque a informação equivocada, a meia-verdade, são mais perigosas do que a mentira. Infelizmente, graça em nossos arraiais a meia-verdade. Paulo. O problema de entendimento do médium, do trabalhador, como um ser que tem o domínio da verdade. Isso é errado. É, como diz Divaldo, meia-verdade. O médium, o trabalhador, como o Ronaldo disse no início, é como qualquer um de nós, um ser em busca da sua evolução e o seu aprimoramento, que já tem uma capacidade, pela experiência acumulada, de tratar esses assuntos de encaminhamento dessa busca. Mas a sua condição como intermediário lhe dá uma possibilidade de orientações recebidas pela espiritualidade bem positivas para quem busca a casa. Porém, não pode haver uma mistura, achando que aquela orientação sábia é propriedade ou da capacidade do intermediário. Vamos marcar bem isso. Médium é intermediário. Se há benefício, se há qualidade na informação, a contribuição desse intermediário é de veículo. Claro, com a sua contribuição, a sua experiência pessoal, assimilada pela espiritualidade para transmitir a informação final. Mas não se pode misturar, criando então problemas de
endeusamento, vaidade, etc., que desvirtuam a busca do atendimento. E falamos isso para alertar quem busca a casa que não tenha expectativas de soluções mágicas, de uma alternativa, de um conselho definitivo por parte do atendente. Então, para superar essas realidades que nós enfrentamos no dia a dia, nós já falamos, depende sempre de cada um de nós, mas com a consciência de que estamos bem apoiados pela espiritualidade. E o atendente, o trabalhador que está nos ouvindo, poderá sim, bem inspirado pela espiritualidade, nos dar orientações proveitosas, profícuas, profundas para a nossa sensibilidade acolher, respeitar e tratar, dando continuidade. O tema seguinte, Ronaldo, se você já cumpriu essa parte eu ia do medo, pegar um gancho seu. Fique à vontade. Tá? O Paulo abordou, nesse seu último comentário, a questão do médium. E o que é um médium? Ele reforçou aqui, um intermediário entre o plano espiritual e o material. Se o médium não tiver o seu objetivo, da sua moralidade, de servir dentro das orientações de Jesus e da doutrina, Kardec aborda isso muito bem no livro dos médiuns. Nós estamos, vamos colocar assim, intermediário. O plano espiritual. Nós temos que saber quem é esse espírito que nos está informando ou nos intuindo para ajudar aquele companheiro. Então, o médium tem que ter este extremo cuidado, porque sabemos, Kardec colocou isso na escala espiritual, na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, que há espíritos imperfeitos, espíritos voltados à prática do mal, e que se o médium não tiver, o Paulo lembrou isso há pouco, a sua humildade e colocar nele o seguinte: eu sou um instrumento ainda imperfeito, mas eu trago em mim a boa vontade, o amor de servir. Aí sim, nós adquirimos o embasamento, a ajuda que precisamos. E aqueles companheiros do plano espiritual que ainda não entendem ou não querem assimilar os ensinamentos de nosso mestre, eles são colocados de lado, não é, Paulo? Para poder realmente fazer a ajuda necessária. Agora, isso é um trabalho nosso, do médium, em se moralizar, em atender ele próprio. Porque nós não estamos aqui para dizer, eu sou o atendente, tudo que eu falar está correto. Não, não. Isso chama-se falta de humildade, né, Paulo? Agora, quando nós temos a consciência de o que já aprendemos e estamos aprendendo é para servir ao próximo, o plano espiritual nos ajuda e muito. A casa a quem nos propomos, temos que ter também esse cuidado, Paulo, de aquelas informações que passamos, se eu passo de uma forma equivocada, eu também estou dando à casa a responsabilidade de ter um atendente, vamos colocar assim, que não está seguindo as normas do atendimento fraterno. Então, nós temos que seguir aquela orientação de Jesus. Orai e vigiai. Como é que você colocaria isso aí, Paulo? É fundamental. Nós vamos trabalhar esse ponto das características ideais que todo atendente deverá buscar conhecer e trabalhar em si mesmo. Porque certamente há colegas nossos, irmãos nossos, mais preparados para esse atendimento, função mesmo das suas especialidades de trabalho profissional. Por exemplo, psicólogos, terapeutas, pessoas que já têm um embasamento técnico, capacitando-os
a executarem a tarefa de atendimento com naturalidade pelo seu conhecimento. A parte que complementa as suas capacidades é exatamente essa busca de um equilíbrio e de uma elevação moral possível a cada um conforme a sua realidade, o seu trabalho e o seu merecimento. O conjunto dessas condições, que são técnicas de recepção pessoal, de acolhimento, de sustentação das emoções, equilíbrio, capacidade de ouvir, todos esses detalhes técnicos, nós iremos falar sobre eles nas próximas reuniões, se complementa com essa busca que a doutrina traduz como elevação de cada um de nós no sentido da busca da espiritualidade superior, no sentido de chegar mais próximo do nosso modelo perfeito, do nosso Mestre Jesus. Então, não devemos nos assustar, dizendo, poxa, se para ser atendente eu preciso ser perfeito, eu vou estar muito longe disso, vou ficar demorar muito tempo para poder fazer, vou me sentir incapaz. Não, nós estamos sempre a caminho e seguir essas orientações que o Ronaldo informou muito bem, estão à nossa disposição, vai nos ajudar a fazer um bom trabalho. E é importante também que aqueles que são pacientes chegando à nossa casa saibam disso e não esperem ou não cataloguem esse trabalhador como completo, pronto. Isso. Estamos todos num processo de aperfeiçoamento e trabalhando juntos para essa nossa melhoria comum. Isso. Né? Ô Paulo, tem aqui mais um trechinho, diz o seguinte: existem aqueles que se comprazem em transformar a mediunidade em um instrumento divinatório. O fato de ser médium dar-lhe-ia o poder de saber tudo, de entender tudo e de resolver tudo. É uma meia-verdade. Você falou há pouco na meia-verdade. O médium, como o nome diz, é instrumento. Aquele que se encontra no meio. Quando assimila a informação de que se faz objeto, torna-se instrumento lúcido. Quando apenas transmite sem consciência, é instrumento automático, que não lucra, que não se beneficia com a oportunidade de que desfruta. É fato, é importante que não haja essa ilusão no atendente de se considerar pronto e capaz, o que é fruto natural de um impulso para o ego se manifestar, a vaidade, né? O orgulho, que se infiltram naturalmente sempre que há uma potência disponível e não reconhecida como apenas de intermediação. E do lado do paciente, eu reforço a mesma expectativa errônea de acreditar absolutamente naquilo que está sendo transmitido como verdade completa. Tudo tem que ser posto em teste, em prática, confrontado com a nossa realidade, com as verdades de cada um. E sempre observando a orientação simples e objetiva da doutrina, que esclarece, que tira as ilusões, que tira essas nossas interpretações equivocadas e personalistas. É sempre muito importante observar isso. Isso. Né? Aquela questão que você... Na continuação, nós gostaríamos de tratar outro aspecto. Como atender nas nossas casas alguém que já tenha a experiência ou a característica de ter tentado o suicídio? Esse é um ponto crítico, Ronaldo. Como é que nós devemos atender uma pessoa que esteja com essa questão? E nós estávamos comentando antes da gravação justamente esse aspecto, que é um aspecto muito delicado, né, Paulo? Muito delicado. E nós que temos esse extremo cuidado de passar a informação correta
a pessoa que tem a tendência, ou até já tentou, não é, Paulo? É muito cuidadoso, porque muitas vezes, daí o extremo cuidado nosso e da nossa casa, porque às vezes nós estamos passando uma informação e o companheiro ou a companheira nossa que estamos atendendo está entendendo outra situação. Então é sempre muito bom trabalharmos passo a passo. Falamos aqui há pouco dos companheiros da casa, que são psicólogos, psiquiatras, né? Terapeutas, médicos, para que, ao haver esse entrosamento, porque o psiquiatra, ou o psicólogo, ou o terapeuta, também vai fazer parte do atendimento fraterno. Então, termos digamos assim, este entendimento para que o acompanhamento seja bem direcionado àquele companheiro. O Paulo, numa das gravações, ele até lembrou a questão, muitas vezes, do processo obsessivo nesta questão do suicídio ou da tentativa. Então, é algo que nós temos que trabalhar com bastante cuidado, porque nós queremos levar aos seus lares, não é, o atendimento, a esperança de que eu tenho e percebi que eu estou com essa tendência, ou a minha família percebeu em mim. Então, de uma forma tranquila, de uma forma sequencial, nós vamos passando essas informações e o cuidado de, olha, está entendendo, meu irmão, o que nós estamos colocando, né? E no tratamento fraterno, muitas vezes, e neste caso aqui, é sempre bom termos uma companhia de alguém da família, que possa saber aquilo que nós falamos e que ouvimos, e que muitas vezes aquela pessoa não está entendendo ainda o objetivo de que ele quer fazer contra a sua vida. Que sabemos que só Deus pode retirar a nossa vida, né, Paulo? A vida material. Então, nós temos que ter extremo cuidado nestas informações. Você quer colocar alguma coisa, Paulo? O complemento dessa linha é como atender, porque no conhecimento da literatura espírita, nós temos a informação do sofrimento continuado que ocorre a quem encerra a sua vida material de maneira abrupta, né, pelo suicídio. Nós identificamos pelas informações, pela documentação que chegou a nós, pela bondade divina, a permanência das dores e um sofrimento ainda mais acentuado, porque os problemas não são eliminados pela simples extinção da vida orgânica, da vida material. Porque os problemas estão no plano do espírito, na mente que ficou ali atormentada pela problemática, a sua psicologia com problemas, a sua realidade espiritual que conduziu àquele gesto extremo, e nada se resolve pela mudança simplesmente do plano material para o plano extrafísico, para o plano espiritual. Mas esse alerta é muito doloroso. Então o cuidado não bastaria simplesmente o atendente dizer, olha, se você se suicidar, você não resolverá os seus problemas e vai agravá-los ainda mais. Não basta só isso, e nem fazer disso um processo de terror. É terrível, a gente sabe pela documentação, pelas informações, mas o respeito ao problema que está sendo enfrentado como uma condição de doença, de desequilíbrio, de reações extremas, precisa ser alertado, cuidando antecipadamente dos sinais, como você disse bem. Os familiares
alertados para aquela condição que está se apresentando ali, para aquela pessoa, aquele indivíduo que está sendo atormentado com essas ideias, de maneira que ele possa ser ajudado. Prestemos atenção aos sinais, e isso, colocado dentro do atendimento, permitirá identificar possibilidades de ajuda, formas de cooperação, de estar próximo, de a própria família, a parentela, ajudar ouvindo, respeitando-o como ser que está num momento de dificuldade e que busca ajuda. Então, é um trabalho muito delicado, Muito não é, delicado. Ronaldo? Aqui na pergunta sobre esse tema, como conduzir a orientação a uma pessoa que já tentou suicídio algumas vezes e persiste na mesma ideia? Deve-se, de alguma forma, dizer-lhe quais as consequências funestas de seu ato infeliz ou ser-lhe compreensivo e consolador? A resposta do Divaldo: a melhor maneira de consolar é advertir quanto aos riscos que advêm como consequência dos nossos atos impensados. Consola-se quando se esclarece. É o que o nosso irmão Paulo estava fazendo há pouco. A melhor forma de consolar alguém é arrancá-lo da ignorância, educá-lo. Perfeito. Esse cuidado não basta só dizer quais são os riscos. É preciso, como foi dito em outros pontos dos programas, ouvir a necessidade, então, crítica desses casos talvez sejam os mais difíceis. A criatura está envolvida pelos seus problemas, por uma dor intensa que quem está fora não percebe, não conhece. A criatura se fecha naquela condição crítica que imagina ou cria, atormentada muitas vezes pelos seus inimigos espirituais. E nós, como atendentes, podemos ajudar sim, ouvindo e buscando orientar, juntamente com os familiares, na condição de bons auxiliares para esse equilíbrio. Não é fácil, mas a persistência nessa busca, com a ajuda da espiritualidade, aponta caminhos. Respeitar a situação, dar ouvidos e buscar ajuda. Esse é o trabalho. E a ajuda na casa espírita, na sequência dos atendimentos e dos trabalhos, se dará com muita facilidade quando a criatura reconhece a possibilidade de se melhorar, quando encontra um ponto de apoio, que é muitas vezes o que falta. Isso. Antes de adotar uma ação extrema, uma loucura, né? Um desastre pessoal, como nós espíritas acentuamos, encontrar um ponto de apoio para evitar chegar a essa condição extrema. Então, talvez seja esse um ponto muito crítico no atendimento. Perfeito. Como ajudar essa criatura a se ver como espírito eterno, consciente de que os seus problemas têm raízes bem definidas e também têm projetos esperançosos de renovação, com soluções que o Pai Misericordioso nos oferece sempre. E um detalhe também importante, neste tratamento, no caso do tema que estamos abordando agora, são as palestras. Perfeito. Tem muitos companheiros que abordam nas suas palestras esse tema. E eu sempre, Paulo, quando aos sábados, nós temos um rodízio aqui no MAP de palestras, que abordamos este tema, eu já abordei algumas vezes, dentro
da orientação doutrinária e evangélica. Deixo sempre a pessoa à vontade de ela fazer as perguntas que ela queira, desde que ela deseje, além do que já foi feito no atendimento fraterno. Porque o atendimento fraterno, ele também tem a sua continuidade nas palestras. Perfeito. Porque a mim foi orientado isso, né? Eu não passei por esse processo aqui. Eu digo, como comentamos anteriormente, a depressão e tal. Então, uma das informações que me foi passada é assistir às palestras. Fazer o culto do Evangelho no lar, que abordaremos em outra oportunidade. O uso da água fluidificada, que também estaremos abordando em outras gravações, para que dentro desse contexto a pessoa sinta-se amparada por todos os locais e a família também. E sempre acompanharmos como está indo a sua evolução, o seu tratamento no seu dia a dia, né, Paulo? No seu lar, no trabalho, aonde ela estiver, é sempre bom estar atento ao que nós recebemos em determinados momentos, aquela influência, né, Paulo? Para nós sabermos na hora como começar a neutralizar aos companheiros que nos intuem e também mostrar a ele que eles precisam, assim como nós, de ajuda e orientação. Esse tratamento feito aos acompanhantes de quem está sofrendo aqui na encarnação essas pressões é muito importante e não é tão visível para nós que não temos a capacidade de ver no plano mental. Alguns de nós sim têm essa possibilidade, mas é exceção quase, né? Isso. Então, é ato de fé saber que acontece. E esse ato de fé, de reconhecer que o atendimento a esses companheiros do passado que atormentam a criatura que está aqui nesse processo crítico de ser tentado ao suicídio, eles estão sendo também esclarecidos nas palestras, na busca do Evangelho, na busca dos seus instrumentos terapêuticos de energia, do passe, da água fluidificada. Tudo isso reverbera positivamente para essas entidades que também estão precisando, muito bem salientado pelo Ronaldo, de apoio, de amor, de ajuda. E para o plano material, Ronaldo, nós tivemos na casa já palestras, conversas, inclusive gravadas, sobre o suicídio. Eu até participei de uma com o meu querido amigo Alexandre, que é experiente, é doutorado nessa área, sobre os sinais e como tratar, dentro do contexto familiar, a criatura que esteja passando por esses momentos. Fizemos isso em setembro passado, do ano passado, e está disponível no nosso material da casa, nos meios eletrônicos, nas mídias eletrônicas aí que nós temos. Isso ajuda também a ter uma condição de conhecimento que pode ser buscada para nos orientar como familiares de uma pessoa que esteja nessa condição. E como bem disse o Ronaldo, faz parte de um contexto de atendimento mais amplo, mais completo, que se mantém, se sustenta, tem continuidade e precisa, que é a palavra que o Ronaldo gosta muito, de persistência. Vamos persistir nessa busca de equilíbrio e de saúde física, mental e espiritual. Isso é que se propõe o atendimento. E agora as palavras finais do nosso irmão Ronaldo, que estamos chegando aqui ao nosso horário limite. Mais uma vez agradecemos a oportunidade a Jesus, ao nosso movimento de amor ao próximo, e aqui estaremos sempre à disposição. Quando eu digo nós, não é eu e o Paulo, é toda a equipe MAP. Aonde esteja uma sede, lá as pessoas estarão aptas a orientar neste tema e em outros que já abordamos e iremos abordar. Muito obrigado. Coração azul aberto para todos. Que assim seja.